Bom, sobre essa pauta do meio ambiente, eu converso agora por videochamada com Mauro Armelin, que é representante do Observatório do Código Florestal e diretor executivo da Amigos da Terra Amazônia Brasileira. Boa tarde, Mauro. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tudo bem? Maravilha, Mauro. Olha só, eu queria saber qual é a expectativa da gestão Marina Silva e do novo governo como um todo nessa pauta do meio ambiente. Olha, Marina Silva, em 2003, assumiu um ministério num contexto completamente diferente, mas foi também um momento ali de construção. Esse aqui agora é o momento da reconstrução. Foram 4 anos de, como ela mesma falou no pronunciamento dela agora há pouco, um processo de desmonte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Mas eu iria além, foi um processo de desmonte de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, agora a expectativa é que nós vamos ter, pelo menos o primeiro ano, buscando organizar a casa novamente, encontrando a melhor estrutura, encontrando as melhores pessoas e parcerias para fazer o processo andar novamente, retomar a pauta ambiental com a devida importância que ela tem. Então esse é um desafio muito grande, é um desafio da reconstrução, às vezes é mais difícil do que a própria construção. A reforma dá mais problema do que construir uma casa do zero. Perfeito, eu vou até fugir aqui um pouco do script do nosso roteiro, mas é porque ficou interessante para mim que o Alckmin ele fala em bioindústria, em uma agenda verde. E a Marina, no seu discurso, que a gente acabou acompanhando ao vivo aqui, também cita essa parte. É uma ideia de mostrar que o governo não vai opor desenvolvimento a meio ambiente? Essa é a principal, é o principal falso dilema que existe na economia e no desenvolvimento de um país. Não precisamos colapsar um setor para fazer com que o outro se sobreponha. Não precisamos destruir uma tecnologia para que uma outra surja. Nós podemos fazer com que as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Se a gente conseguir conciliar essas pretensões, nós vamos conseguir colocar em prática o desenvolvimento sustentável. E já era, desde o primeiro, lá em 2003, do primeiro mandato da Marina Silva, como ministra, que o Ministério do Meio Ambiente ele fosse um ministério coordenador, ele pudesse coordenar os outros ministérios em torno de uma agenda, e não o Ministério do Meio Ambiente tendo a obrigação de combater o desmatamento, a obrigação de combater os ilícitos ambientais, a obrigação de combater a poluição ou trabalhar com o que se chama agenda marrom da poluição das cidades. E agora eu acho que tem um clima para que isso aconteça, seja na Casa Civil, seja no Ministério do Planejamento, no Ministério da Economia, como a Marina falou, que tem um bom relacionamento com o Fernando Haddad, e agora também com essa incorporação do Alckmin da pauta ambiental. E essa é a função do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente devia coordenar todo o governo, e não simplesmente o seu próprio organismo, a sua própria área de gestão, mas sim, isso deveria ser expandido para todo o governo. O que ela já começou a fazer, né? Nesse processo do governo de transição, eles apuraram que, por exemplo, o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento da Amazônia, então agora ele foi reeditado, e agora não só mais a Amazônia, mas para outros biomas também. E esse é um plano que não é um plano do Ministério do Meio Ambiente, é o governo. E esse que é o ponto, onde o Ministério do Meio Ambiente não promove desmatamento. Então, ele tem que trabalhar com aqueles que sim, que têm uma agenda que podem promover o desmatamento, mas que também têm a oportunidade de serem fonte de solução para aquele desmatamento. Então, acho que agora é um momento diferente, e espero que possamos rapidamente apresentar resultados, porque o desmatamento ele vem numa força inercial muito grande, e se não for segurado rapidamente, ele vai escalar números cada vez maiores. Perfeito. Mauro, a ONG que você dirige, a Amigos da Terra, foi procurada pelo governo ou pretende procurar para tratar das pautas mais urgentes no que concerne ao meio ambiente?
já procuramos o governo, já mandamos uma carta para a ministra Marina e para o seu gabinete, colocamos lá os pontos principais que consideramos importantes serem tocados nesse momento, como, por exemplo, os instrumentos que são do Código Florestal que precisam ser implementados. Então, os estados precisam de apoio para implementar o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. O próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, ele também vai precisar de apoio no desenvolvimento de novas tecnologias, porque a pecuária mais sustentável, mais responsável, porque a pecuária é considerada hoje o maior vetor do desmatamento, e o Ministério do Meio Ambiente já teve essa parceria com o MAPA. Também as questões relativas à transparência, porque a transparência de dados públicos para a gestão ambiental é extremamente importante. Outro ponto que nós mencionamos nessa carta foi que um plano antigo ainda, lá que vem de antes de 2003, o Plano Nacional de Florestas, ele precisava ser recuperado, porque nós precisamos dar uma destinação para as nossas florestas, e essa destinação é o uso sustentável, a produção dos madeireiros e não madeireiros. Então, esse Plano Nacional de Florestas também precisava ser reeditado, revisto e usado o aprendizado que acumulamos em todos esses anos. E a outra pauta é voltar a fazer com que o Serviço Florestal ele se dedique às questões relacionadas às concessões florestais, porque o Serviço Florestal ele tem um papel extremamente importante na destinação e uso das nossas florestas. Então, esses foram os nossos principais pontos que esperamos agora, nos próximas semanas, ter um encontro pessoal para discutir esses pontos e também como é que a gente pode ajudar.